Queria mostrar para a população brasileira essa caneta aqui, ó. Eu estou aqui agora presidindo, eu não sou presidente do Senado. Eu não tenho o poder da caneta para poder fazer justiça no Brasil, mas eu tenho o poder da minha boca para poder mostrar para o mundo inteiro a injustiça imunda que é a justiça do Brasil. Queria falar para o ex-presidente Bolsonaro que uma coisa que eu aprendi na minha vida é ter gratidão e ter lealdade. Estarei com o senhor sempre, presidente Bolsonaro, até o fim. E quero falar para esses políticos que estão vendo aqui agora, que estão ridicularizando, fazendo live, falando que o Bolsonaro vai ser preso. Olhe para a capivara de vocês, olhe para o passado de vocês. Um passado bem recente aqui, teve o Mensalão, o Petrolão, teve pessoas com dinheiro na cueca, teve apartamento aí com 50 milhões, não sei se é de reais ou de dólares. Faço uma pergunta para vocês, que moral que vocês têm para falar do ex-presidente Bolsonaro? Lave a boca para falar. A justiça daqui, ela é falha, mas a justiça de Deus, Bolsonaro, ela nunca falha. Você pode esperar que a justiça de Deus vai vir e vai resolver esse problema. E eu quero falar agora para a população brasileira que está vendo aqui agora. Aqui. Quem tem poder de resolver isso aqui somos nós, senadores. Quem sabatina? Ministro do STF. Quem sabatinou aqui? O Zanin. Eu votei contra. Flávio Dino, votei contra. Somos nós. Então, quem tem poder de impeachment ministro aqui somos nós. Infelizmente, nós não somos a maioria. Então, tenha consciência o ano que vem na eleição que vão ser 2 senadores por estado. Então, faça a parte de vocês. Vocês fazendo a parte de vocês, a hora que for 2027, eu e os outros senadores vamos fazer a parte nossa aqui e defender a honra não só do presidente Bolsonaro, mas de todo o povo brasileiro e colocar esse ministro no devido lugar deles. Boa noite a todos. Muito obrigado. E uma coisa que eu aprendi sempre na minha vida é ter gratidão e ter lealdade e ter lado. Então, nesse momento que o Bolsonaro vem passando com essa covardia, essa injustiça que vem fazendo com ele, quero aqui deixar meu total apoio ao ex-presidente Bolsonaro e que ele pode contar comigo sempre. Porque a gente mais vê na política é quando não está legal, é o barco está afundando, é a turma pegar e pular do barco. Eu afundo no barco. Eu sempre fui assim, sempre vou ser assim. Então que o presidente Bolsonaro pode sempre contar comigo agora e sempre. Vou estar sempre aqui honrando ele e defendendo a honra dele. E eu queria aqui mostrar para toda a população brasileira esse julgamento de hoje que está acontecendo. Isso não é eu que estou falando não, viu gente? Vou fazer questão de mostrar aqui. Se for o Fux. O Fux ontem também, que pediu vistas sobre o julgamento da Débora, que pode pegar aí 14 anos de prisão, por ter vindo aqui no STF, aqui nessa estátua que tem aqui maravilhosa, e ter colocado lá de batom, perder o mané, e ainda pagar 30 milhões de reais, né? Acho que teve consciência e pediu vista do que a justiça do Brasil vem fazendo durante esses anos. Isso deveria ser repercutir mundialmente. Uma mulher que veio aqui, uma mãe de família, trabalhadora, que eu fico vendo alguns canalhas ficar falando dela aqui, e olha que Deus descer aqui e abrir o livro de cada um, vai mostrar alguns livros aqui de alguns políticos desse Brasil que desviaram e roubaram dinheiro. Porque eu faço uma pergunta. O senhor Sérgio Cabral, que pegou uma condenação de 400 anos, e eu falo sempre aqui, para poder pagar essa condenação, ele tinha que ressuscitar no mínimo 4 vezes e ser bom de saúde para poder ressuscitar. Tá solto, livre, leve, solto, fazendo aí turnê, falando de filme, enchendo o saco e querendo ser candidato. Ele desviou na saúde quase 300 milhões de reais. Pergunta se esse cidadão devolveu 300 milhões de reais. Pergunta se ele pegou uma multa de pagar 300 milhões de reais. Essa moça que veio aqui, sujou de batom aqui, pagar uma multa de 30 milhões de reais. Ainda bem que o Fux teve consciência, e está tendo consciência novamente, gente, que eu queria mostrar para vocês a fala dele agora aqui, ó. É ele que está falando, olha isso aqui, ó. Essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025. Presta atenção. 11 de março de 2025. Eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há
inúmeras ações que já foram julgadas assim, decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós vamos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. Resumindo para vocês entenderem, bem popular, o próprio Lula, quando ele foi julgado, ele não era mais ex-presidente, então não tinha mais foro privilegiado. O que aconteceu com ele? Não foi o STF que julgou, foi a primeira instância. Sabe o que eles fizeram agora, que mostra a perseguição em cima do Bolsonaro? Agora, em março, quase 10 dias antes desse julgamento, eles entraram com o regimento aqui, o regimento interno aqui, o entendimento que sim, poderia julgar agora também, para o Bolsonaro não ter mais foro privilegiado, daí o STF julgar. Quer dizer, na lógica, o Bolsonaro tinha que estar sendo julgado na primeira instância, porque não é mais presidente, ele não é mais autoridade, ele não tem mais foro privilegiado. Foi como aconteceu com o Lula. Mas toda a perseguição em cima do ex-presidente Bolsonaro, eles entraram no entendimento aqui para poder sim, poder julgar agora. E não foi unânime não, viu? O próprio o Fux aqui fala isso, voto vencido. Então isso aqui, Fux, tem a mesma consciência que você teve com a questão da Débora, e peça vista amanhã sobre esse julgamento do Bolsonaro, que isso aqui é só perseguição. Eu não posso ter a caneta para fazer justiça, mas eu tenho a boca para poder combater injustiça, que minha boca chegue o mundo inteiro para mostrar o que eles estão fazendo com o ex-presidente Bolsonaro. É só perseguição. Isso aqui é só perseguição, é medo que tem para deixar o Bolsonaro ser candidato no ano que vem, e sabe que se o Bolsonaro for candidato no ano que vem, vai ganhar a eleição. Faça pesquisa novamente, gente. Faça o Lula, que está lá no Japão, andar no meio do povo. Faça o Lula fazer isso, andar no meio do povo. Ir para a rua. Se quiser, eu vou com ele. Se quiser, eu vou. Vamos andar no centro da cidade, das capitais, aqui do DF, lá de Belo Horizonte, lá do Nordeste. Faça isso. Isso é tudo medo do Bolsonaro. Por isso que querem de todo custo prender o Bolsonaro. Mas como eu sou homem e tenho gratidão e tenho lado, independente do que acontecer com o Bolsonaro, estarei com o Bolsonaro. Sempre vou ser assim. E deixar bem claro aqui, eu nunca achei que existe salvador da pátria no mundo, no Brasil, em qualquer lugar, não. Você pega as histórias aí dos governantes, de Davi, de Moisés, de Salomão, e de por aí vai. Todos os reis, todos os governantes erraram. Ninguém é perfeito. Mas como o próprio Marcos Rogério falou aqui, que faça dentro da lei, que não faça essa palhaçada, essa covardia, essa perseguição que está fazendo. Isso aqui está virando no Brasil aqui é uma vergonha. E eu espero que o mundo veja essa vergonha, que o Brasil, que a justiça vem passando nesse país aqui. Pois eu não vou ficar calado. E eu espero, você que está vendo esse pronunciamento meu aqui, que o ano que vem, que tem eleição, que são 2 senadores que você vai poder votar, e é o Senado que deveria ter vergonha na cara e poder combater essa injustiça aqui, porque se tivesse mais aqui, eu tenho certeza, 54 senadores de coragem, esse ministro já estava impeachmentado. Porque eu não tenho medo, eu já assinei, e eu não tenho medo nenhum. Como eu falei para vocês, infelizmente eu não tenho uma caneta, porque se eu tivesse caneta, o que não falta para mim é coragem, porque eu não tenho rapreço com ninguém, graças a Deus. O único que eu tenho aqui medo aqui é a minha consciência com Deus. Esse eu tenho medo. Agora de ninguém aqui nessa terra aqui me põe medo. Zero. Ah, meu pai me tinha, mas eu não tenho meu pai mais. Mas ninguém me põe medo aqui não. A sorte de Deus é essa. Mas eu espero, você que está vendo esse pronunciamento meu aqui, que o ano que vem, presta bem atenção em quem você vai votar, que muitas das vezes para senador, quando você vota para senador, você nem sabe em quem que você está votando. A verdade é essa. Se fazer uma pesquisa agora, e sair na rua e perguntar, a maioria dos eleitores, em quem que eles votaram há 2 anos atrás, eles não sabem quem votou para senador. Porque o Senado nunca foi interessante para a população brasileira. O Senado sempre ficou distante do povo brasileiro. O povo nunca sabia o que era senador. Parece que a gente vive num mundo paralelo aqui. Inclusive está aí, está todo mundo para o Japão, aqui não tem pauta nenhuma, os projetos nenhum relevante, e o que acontece no Brasil? O Brasil parado. Mas eu espero que você que esteja me vendo aqui, tenha consciência o ano que vem.
E preste bem atenção nos candidatos do seu estado e vote com consciência. Porque quem vai mudar essa realidade aqui, quem pode combater essa injustiça aqui é o Senado, não é nem a Câmara. Porque somos nós aqui que faz sabatina com o ministro. Inclusive, quem estava lá, ministro Flávio Dino, votei contra ele. Sabatinei ele aqui, votei contra. Zanin, advogado pessoal do Lula, também votei contra, foi sabatinado aqui. Então, quem tem competência aqui somos nós. Então, espero que cada um brasileiro que esteja me vendo agora, o ano que vem pesquise bem cada candidato a senador. A gente tem a chance aqui de fazer a maioria e fazer história. Aí sim combater essa injustiça que estão fazendo, não só com o Bolsonaro, como a Débora, como várias outras pessoas. E eu quero aqui pedir aqui você, Fux, que teve consciência de pedir vista sobre a situação da Débora, que vocês vão passar vergonha. O Brasil inteiro está falando de julgamento da Débora. É uma afronta à população brasileira, é uma covardia que está fazendo com essa mulher. E ainda vejo alguns políticos debocharem da Débora, ainda vejo algumas pessoas debochando, esquecendo o passado desse político, da Lava Jato que teve, do Mensalão, do Petrolão. Que moral que vocês têm de falar da Débora? Ela sujou um patrimônio público. Muitos de vocês roubaram dinheiro público e falam na cara de vocês. Não tenho medo de vocês e me manda processar. Vem quente que eu estou fervendo. Não vou abaixar a cabeça para vocês. Não tenho medo de vocês. E cada hora que vocês vierem para falar mal de um cidadão brasileiro, de um trabalhador que pagou imposto rigorosamente em dia e ficou revoltado de ver esse país só aparecer em jornais, Jornal Nacional e por aí vai sempre falando, é Petrolão, é Mensalão, é dinheiro na cueca, é dinheiro no apartamento, 50 milhões. Que moral que vocês têm de falar